Olá, professor e professora de Física. É um prazer imenso estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho das nossas ideias de professor de Física sobre como trabalhar com determinados assuntos, em particular os experimentos. Como é a proposta do nosso minicurso, estamos trabalhando, explorando o potencial de algumas questões do Enem, em que a relação com a experimentação em física está fortemente marcada. Neste minicurso nós vamos trabalhar o tema refração luminosa e neste primeiro encontro nós vamos ler juntos, compreender, explorar as competências, as habilidades trabalhadas pelo Enem, contempladas em uma questão em particular da prova de 2012, da questão 62, a questão 62 da prova amarela, que você pode acompanhar comigo aí na sua tela. Vamos ler juntos essa questão de número 62, prova amarela. Lembrando que você pode ter acesso livre a essas provas por meio do link do INEP, onde nós podemos conseguir quaisquer provas do Enem. Então, portanto, estamos na prova amarela do Enem de 2012, questão número 62. Vamos ler juntos? Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Aqui eu farei uma pausa para trazer uma curiosidade que muitas vezes eu levei para os alunos, inclusive gerando aí um interesse, um debate bastante interessante sobre como os diferentes povos, no caso indígenas nativos, interpretam fenômenos da natureza, não necessariamente pela via científica. Então, a curiosidade sobre isso, que eu encontrei há muitos anos num livro, é o seguinte: alguns povos, eles entendem que ao caçar um peixe com lança, eles têm que acertar o espírito ou a alma do peixe, que estaria, segundo a crença deles, viajando junto com o peixe, sempre abaixo dele. Então, quando um índio vê um peixe na água, ele lança ele joga a sua lança numa posição mais abaixo daquilo que ele realmente está vendo, porque segundo essa determinada tribo, o índio teria que acertar a alma do peixe e não o peixe propriamente dito, né? Olha que coisa interessante, que curiosidade para levar para os alunos. Como os diferentes povos se valem de seus conhecimentos, de suas crenças, para compreender, para propor um entendimento de determinado fenômeno. Nós sabemos, pela via científica, é claro, que não existe essa alma do peixe que o índio deveria acertar para caçar, para conseguir pescar o seu peixe. Na verdade, ele tem que acertar o próprio peixe, né? Então, que fenômeno é esse que faz com que leva uma pessoa a lançar uma lança na parte de baixo, que faz com que ela deva lançar essa lança na parte mais abaixo do que o que realmente ela está vendo? Porque nós sabemos pela refração que aquilo que nós enxergamos não é o peixe propriamente dito, mas a imagem dele, né? Então nós podemos nos perguntar, mas como assim? Aquilo que eu vejo não é a própria coisa, né? A imagem da coisa não é a própria coisa? Em se tratando de fenômenos de refração, nós sabemos que não. Então, quando nós olhamos para um corpo dentro de um outro meio fluido, que não é aquele em que nossos olhos se encontram, no nosso caso, geralmente o ar, quando nós olhamos para um corpo dentro da água, dentro de qualquer outro meio fluido, que tem um índice de refração diferente do nosso, nós enxergaremos uma imagem diferente da que enxergaríamos se esse corpo para o qual olhamos estivesse no mesmo ambiente fluido que nós, no mesmo ambiente com o mesmo índice de refração. Então é isso que acontece quando a gente olha para um corpo dentro da água, e é isso que acontece quando esse determinado índio
olha para o seu peixe que ele quer caçar, que evidentemente está dentro da água. Então, voltando para o enunciado da questão, vou retomar a última frase. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz. Aqui também farei outra pausa, que é um ponto interessante, que é sempre importante a gente destacar, enfatizar isso para os alunos. Como se dá o fenômeno de enxergar? Como é possível nós enxergarmos? Não há o ato de enxergar sem olhos, não há o ato de enxergar sem um sistema nervoso, digamos assim, que receba as informações que os olhos captam e transformam isso em informação inteligível. Também não há o ato de enxergar se não há um objeto a ser enxergado. E também não há o ato de enxergar se não há luz. Ou seja, para enxergarmos, independentemente do objeto estar no mesmo ambiente, com o mesmo índice de refração que os nossos olhos, nós precisamos também de luz. Na verdade, nós precisamos necessariamente de luz. Então, se o índio enxerga o peixe, é porque esse peixe está recebendo luz. Só que essa luz precisa chegar aos olhos do índio. Então, essa luz precisa sair do peixe, atravessar o meio que separa olhos de índio do peixe e então chegar aos olhos do índio e fornecer todo esse conjunto de informações que vai ser interpretado, enfim. Só que aí tem a grande diferença, que é a essência dessa questão. O peixe está dentro da água, o índio está fora da água. A água tem um índice de refração, ar tem outro. O que vai acontecer, o que nós sabemos que acontece quando a luz troca de meio ao longo de sua propagação, ao longo de sua trajetória? Ela vai ter uma velocidade num meio com um índice de refração e ela vai ter outra velocidade no outro meio. Então, a partir do momento que o raio de luz que foi refletido pelo peixe, muito provavelmente a luz do sol, ele reflete essa luz viaja pela água com uma velocidade. Quando ela sai da água e adentra o meio ar, ela encontra um meio com índice de refração diferente, um índice de refração menor, de forma que a sua velocidade vai aumentar. E se aumenta, a trajetória também muda por razões de trigonometria, por razões matemáticas. Então, aí está o fenômeno da refração sendo contemplado pelo Enem numa questão, numa situação cotidiana para quem pesca, mas uma situação real da vida real do mundo físico. Então vamos avaliar agora, discutir um pouco as alternativas, o que a gente pode explorar com as alternativas que apareceram aí nessa questão. Eu acho bastante interessante na medida do que o tempo nos permite, na medida do que o nosso planejamento de aula permite, nós discutirmos com os alunos as incorreções das alternativas erradas, né? Então, por que não pode ser a letra A, por que a resposta correta não pode ser a letra B, e assim vai. Então, vamos fazer isso. Lendo, então, a alternativa A. O índio deve proceder dessa forma porque os raios de luz, na letra A, refletidos pelo peixe, não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Acertos e incorreções dessa afirmação. Os raios de luz existem raios de luz refletidos pelo peixe? Sim, só que esses raios de luz refletidos não descrevem uma trajetória retilínea? Incorreto. Os raios de luz sempre descrevem trajetórias retilíneas, nós sabemos disso, independentemente do meio no qual esses raios de luz se propagam. Então, alternativa A, incorreta. Alternativa B. Os raios de luz emitidos pelos olhos do índio, uma tecla em que a gente sempre precisa bater muitas vezes com os alunos. Os olhos não emitem raios, nós não estamos aqui no X-Men da vida.
que os olhos são os receptores da luz que os objetos refletem a partir da origem luminosa, da fonte luminosa que eles estão recebendo. Então, aqui já cancela essa afirmação. Os raios de luz não são emitidos pelos olhos do observador, eles são emitidos por reflexão pelo corpo que está sendo observado. Então, na alternativa B, para encerrar, os raios de luz emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. Não, é o contrário, o raio de luz está vindo da água para o ar. Então, se ele vai desviar alguma coisa, ele vai desviar no sentido água-ar e não o contrário, porque os raios de luz não saem dos olhos do índio. Alternativa C. Os raios de luz espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. Uma correção nessa afirmação: os raios são refletidos pela água? De certa forma, sim, se nós pensarmos nas partículas suspensas ali na água, que sempre existem, né? A própria superfície da água, seja a superfície na face externa ou na face interna, ela reflete sim, mas não é o caso, porque o índio está fora da água, então a luz tem que chegar até os olhos do índio. Agora, em correção dessa alternativa, os raios de luz são espalhados pelo peixe? Não. Nesse caso, o peixe reflete a luz que vai chegar aos olhos do índio, como nós já falamos. Então, o espalhamento aí seria por meio de partículas, por exemplo, suspensas ali, nadando na água. Então, não é o caso. Alternativa D. Os raios de luz emitidos pelos olhos do índio, mais uma vez a incorreção, não é X-Men, os raios não saem dos olhos, eles chegam até os olhos, são espalhados pela superfície da água, né? Talvez aí a alternativa D seja a mais incorreta de todas. E por fim, a alternativa E, que é a nossa alternativa correta, ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Potenciais de aplicação de uma questão bonitinha como essa do Enem no dia a dia. Aquele fenômeno bastante conhecido que acontece, que é o próprio fenômeno do peixe, quando a gente olha para uma piscina cheia de água. A gente de repente conhece a profundidade daquela piscina, olha para uma piscina de um clube, não sei, de algum lugar que tenha piscina e verifica ali que uma piscina que a gente tem conhecimento que tem aí uns 3 metros de profundidade, quando a gente olha para ela cheia d'água, a gente tem a sensação que ela é mais rasa, né? Você olha, nossa, como que essa piscina parece ser rasa, sendo que eu sei que ela tem 3 metros, né? Pela nossa experiência com o mundo físico desde criança, a gente sabe mais ou menos dimensionar o que seria uma profundidade de 3 metros. Quando a gente olha para o fundo de uma piscina, a gente vê uma imagem diferente daquela que a gente veria dos azulejos ali do fundo da piscina, caso ela estivesse sem água. Então, é o mesmo fenômeno aqui contemplado no Enem. A imagem do fundo da piscina, ela se projeta acima do nível do próprio fundo da piscina. Então, aquilo que nós vemos quando a gente olha para a água na piscina é a imagem do fundo que está sendo projetada mais acima do que o nível onde o fundo realmente está. Aí está uma chamada de atenção, um relato que a gente pode fazer de uma experiência como essa na sala de aula, quando estivermos aí trabalhando uma questão como essa do Enem ou o assunto de refração no geral. Ainda sobre a refração, nós sabemos que esse fenômeno de alteração da velocidade da luz quando troca de meio com índices de refração diferente do original, ela acontece, aliás, ela é o princípio que permite a formação corretora, digamos assim, de imagens em lentes, né? Então, aqui eu tenho uma régua que eu achei bonitinha, eu comprei exatamente pensando na física, uma régua
com essa forma circular, né, uma régua transparente, acho que é uma espécie de um acrílico isso, e ela tem esse formato semicilíndrico. Ou seja, ela vai funcionar como uma lente, porque esse objeto aqui, ele vai causar o efeito, ele vai proporcionar o fenômeno da refração. Por quê? Aqui eu tenho ar, os raios de luz viajando no ar para chegar nos meus olhos, e aqui eu tenho acrílico, aqui eu tenho um outro objeto transparente. É claro, é importante lembrar que estamos falando de meios transparentes. Se estivermos trabalhando com meios opacos, como por exemplo o faça física, aqui não vai acontecer fenômeno da refração, porque a luz não vai atravessar, a luz vai ser apenas refletida. Não é o caso dos nossos meios transparentes. Então aqui eu tenho essa reguinha bonitinha que eu comprei para dar aula, ou para dividir aqui com vocês no mini curso, e vamos verificar esse fenômeno aqui na capa do faça física. A gente percebe pela colocação aqui dessa régua hífen lente na frente do título do faça física, que a imagem já está maior do que sem régua, né? Então eu já tenho um fenômeno de refração aqui, porque a régua se comporta como uma lente. Mas conforme eu for afastando a régua do título do faça física, nós vamos vendo aí a imagem se comportando de uma forma diferente. Chega um ponto, chega um momento em que a imagem se torna invertida, né? Então, isso acontece com lentes do tipo convexa. Lentes convexas permitem essa formação de imagem, como nós já sabemos, maior que o objeto em questão, mas também, dependendo da colocação da lente em relação ao objeto, né, do posicionamento, também formam-se imagens invertidas. Então, mais um fenômeno muito presente no dia a dia, que pode ser explorado aí nas aulas de física, para que os alunos se interessem em aplicar o conhecimento da lei de Snell, o conhecimento do princípio da refração, do fenômeno da refração, para entender então esses fenômenos. Um outro objeto bastante interessante que eu encontrei numa dessas feirinhas a gente viaja, sempre há feirinhas de artesanato, coisas assim, onde os professores de física, atentos, curiosos, como nós somos por natureza, encontramos essas coisinhas interessantes. Isso daqui é um peso, acho que peso de papel, né, que é usado em escritório, e aqui tem um fundo, a imagem de um cavalo, e aí o vidro, né, isso aqui não é acrílico, é vidro, essa cúpula, essa semisfera, funcionando aí também como lente. E como nós temos a experiência do nosso dia a dia, apesar de não vermos essa imagem, essa figura desse cavalo fora desse objeto, nós sabemos que essa imagem está, não digo distorcida, às vezes os alunos utilizam essa palavra, acho que não é bem a palavra, né? Não é distorcida, mas essa imagem está diferente, porque ao a luz sair dessa imagem do cavalo e viajar o vidro, depois sair do vidro, da superfície, né, do dióptro que separa, que delimita meio vidro, meio ar, essa luz vai se comportar diferente, ela vai ter uma redução, um aumento, na velocidade, e ela vai ter uma quebra da sua trajetória, ela vai ter um comportamento diferente, vai chegar diferente nos nossos olhos do que se não houvesse esse meio diferente aqui, que é o vidro. Muito interessante, né? Sugiro fortemente os professores a explorarem bastante essas questões do cotidiano. Quando virem uma questão interessante como essa do Enem, reportar os alunos, estimular os alunos a verem a relação dos fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, como lentes de óculos, como esses brinquedinhos que a gente encontra por aí, e a relação disso com essas situações trazidas pelo Enem. Para encerrar, então,
esse encontro, vamos ler juntos aí, como aparece na sua tela, as competências e as habilidades contempladas, que nós podemos ver aí contempladas nessa questão de número 62 do Enem de 2012, prova amarela. Competência de área 5, entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos, como nós aqui sugerimos. A habilidade 17, ela permite o desenvolvimento dessa competência de área 5. A habilidade 17 diz relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem, no caso dessa questão do Enem, linguagem escrita, e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, etc. No caso aqui é um texto, né? Um texto de uma questão do Enem. Competência de área 6, apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Quer uma situação mais problema do que você decidir onde lançar a lança para pescar um peixe, né? Não há melhor que isso. Habilidade 20, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. No caso aqui, estamos falando do movimento, sem entrar nos méritos da física moderna, se a luz é onda partícula, mas estamos aí falando do movimento, da velocidade da luz e o que acontece quando esse fenômeno se dá em meios transparentes com índice de refração diferente. Vocês devem ter observado aqui no nosso cenário, na nossa bancada de trabalho, vários instrumentos aqui, alguns líquidos. O que será que vamos fazer com isso? Para saber, você terá que estar conosco na próxima videoaula, no próximo encontro. Aguardo você para darmos continuidade a esse tema da refração luminosa e sua relação e sua contemplação nas questões do Enem e com sua relação e com experimentos de física do Faça Física. Aguardo vocês, um abraço.